Galera, beleza? Bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos começar mais um estudo, né, da nossa lição da Escola Sabatina Jovem e dos Adultos. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Tá certo, pronto. Agora foi. E aí, a gente vai começar agora, são 3h53 da manhã, graças a Deus, e vamos fazer o estudo de quarta-feira. Na quarta-feira, na lição dos jovens, é hipertexto. E aí tem alguns questionamentos que eu gostaria de colocar aqui para você, tá bom? Para você também pensar. Se você quiser deixar aí nos comentários para influenciar alguém, você pode deixar a resposta nos comentários. Vamos lá. O que significa para você ter a lei de Deus escrita no coração? O que significa ter a lei de Deus escrita no seu coração? O que você acha que significa aí? Como podemos evitar o legalismo, né? Porque guardar a lei do Senhor pode ser legalismo. Como evitar isso? Interessante. Como podemos evitar a graça barata, que é aquela graça onde você recebe pouco e faz pouco, né? Como sabemos se somos equilibrados? Se realmente conseguimos reconciliar entre o certo e o errado, digamos assim. O certo, né? Equilibrar entre as coisas do mundo e Deus, porque a gente tem as nossas tarefas diárias, né? E aí a gente não pode... Extremismo, pronto, aí era isso que eu queria falar. Extremismo e ser mão aberta demais, tá? Se os antigos israelitas deveriam amar a Deus, mesmo não compreendendo a morte de Cristo, por que não deveríamos amar a Deus ainda mais do que eles? Esses são os questionamentos que veio aqui na lição para a gente pensar um pouco. Eu sei que um montão de gente já pode ter saído desse vídeo aqui por causa da maneira que eu estou falando e alguns pitacos aí no início, mas sem problema, tá bom? E se você tem dificuldade para estudar a Bíblia, eu gostaria de mencionar aqui que é só você entrar em contato com a natureza de Deus e aprender as lições dela, aprender as leis que cada uma das coisas que tem na natureza tem, tá bom? Isso vai fazer você ter ligação com Deus e ter interesse de aprender as coisas dele. E se envolver também com o plantio. Vamos lá, seguindo em frente. Essas e outras perguntas você vai falar, né? Que a gente vai estudar durante a semana, aprender a responder esses tipos de questionamentos. E aí, o que o inimigo tem tentado fazer é colocar extremismo para as pessoas que seguem a lei. Ela é santa, assim como Deus é. Somente Deus poderia vir à Terra, né, para cumpri-la e representá-la, tá bom? Para nos salvar dos pecados e não conceder vida eterna novamente e tirar o poder da morte sobre a nossa vida, tá bom? E aí, como a gente pode estar evitando entrar nesse extremismo aí, né, de estar guardando a lei e se achar santo em um mundo de pecado? Você comete pecado, eu cometo, todos nós pecamos, e às vezes a gente está fazendo a obra de Deus e acha que nós somos santos. Como que a gente pode estar evitando isso? Primeiro ponto, né? Aqui fala fazendo que não desfrutemos de um cristianismo centralizado. Tá, aqui não fala, tá bom, beleza. Mas se a gente for lá para desejar de todas as nações, a gente vai ver que o verdadeiro evangelho de Cristo não é ficar acusando uns aos outros, né? Não é ficar buscando ser o mais santo de todos, mas buscar ser como Cristo, buscar estar próximo de Cristo e observar as lições da natureza, aprender mais do amor de Deus a cada dia. E você vai fazer isso lendo a Bíblia, meditando nela, orando ao Pai, orando um pelos outros, e também o Espírito de profecia, porque o Espírito de profecia veio para esclarecer aquilo que foi tirado no período da perseguição, tá bom? Foram muitas Bíblias queimadas, muitas pessoas mortas, foi muitas trevas na terra e era necessário restaurar algumas coisas que se perderam. E a Ellen G. White foi escolhida para trazer alguns esclarecimentos. Ela não é a luz maior, ela é a luz menor, tá bom? Ela veio para esclarecer
alguns pontos que se perderam. E aí você vai meditar a Bíblia e ler o Espírito de Profecia, mas a luz mesmo que você tem que utilizar para que todos possam entender é a palavra de Deus, ok? Então vamos lá. E aí, para a gente esclarecer alguns pontos, Jesus na sua infância, quando ele já tinha consciência, né, para aprender as coisas, ele tinha contato com a natureza e levava as escrituras para meditar nas escrituras e aprender mais do Pai. E ele gravava as escrituras no seu coração. E quando ele ia conversar com as pessoas e as pessoas queriam repreendê-lo, queria tirar dele a posição que ele estava tendo para honrar o Pai, ele dizia, está escrito. Ele sempre utilizava a escritura. Ele não utilizava palavras que geralmente nós queremos utilizar, porque isso, quando a gente utiliza essas palavras, para ficar se justificando, algo do tipo assim, a gente desperta ira, a gente desperta inveja, a gente desperta desconfiança, enfim, gera inúmeras coisas e a gente não resolve nada, tá bom? Cria um monte de mágoas, enfim. A gente precisa utilizar apenas a palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, é melhor que nem fale, para não falar besteira. Então, depois que eu aprendi isso, estou passando agora compartilhando aí com vocês. Esse é o segredo, essa é a essência, é a maneira que nós podemos estar evitando de ir ao extremismo. E Jesus, ele sempre cuidava das pessoas. Esse é um ponto crucial, assim. Quando ele não tinha dinheiro, certo? Ele era pobre, ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. E ele atendia a necessidade dos pobres com o que ele tinha. Ele não tirava dos seus pais, não tirava das pessoas que estavam ao redor e etc e tal. Ele não tirava no quesito assim, de furtar ou roubar ou, sei lá, forçar as pessoas a doarem. Não fazia isso, tá bom? Ele dava o que ele tinha. O prato de comida dele, ele levava para essas pessoas que estavam passando fome, levava água gelada para essas pessoas que estavam com sede, cuidava ali dos enfermos, dava atenção para as pessoas que levava, né, palavra de amor para as pessoas que estavam necessitando. O mais próximo dele, ele estava sempre ensinando a palavra de Deus. Em todas as coisas que ele fazia, ele sempre levava o que tinha que levar, fazer o que tinha que fazer para cuidar das pessoas, e sempre tinha uma palavra da Bíblia, né, uma palavra de Deus para consolar essas pessoas. São 4:01 agora. Ok, então basicamente esse daqui é a nossa lição, tá bom? De quarta-feira na lição dos jovens. E de quarta-feira na lição dos adultos tem o título. Na dos jovens não tinha, né? Mas aqui tem. A nova aliança tem superiores promessas. Que promessas são essas, né? Tanto a nova aliança, a antiga aliança, quanto a nova aliança têm as mesmas bênçãos. E aí, essas bênçãos, geralmente a gente acha que é diferente uma da outra, mas não é. São as mesmas bênçãos que serão entregues. E como que a gente consegue obter, né, essas bênçãos aqui? Como que era necessário ser feita, né, para que essa recompensa pudesse ser recebida? Então, Cristo completou aquilo que era necessário. Era necessário obediência à palavra de Deus. E somente Cristo ofereceu isso e recebeu essas recompensas. E aí, Cristo decidiu partilhar essas recompensas que é direito dele conosco. É um amor muito, muito grande, tá bom? E aí, já disse aqui, não tem valor, né? A nova aliança e a antiga aliança não tem valores diferentes, promessas diferentes, são a mesma, tá bom? O que mudou foi a maneira como ela foi feita. E aí, vamos lá, seguindo em frente. Qual é a condição? É isso que eu queria colocar aqui. A condição para a vida eterna ainda é a mesma que sempre foi. Que condição foi essa?
perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça, exatamente como era no paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Se a vida eterna não fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade do universo estaria correndo perigo. Então, o que era necessário? Perfeita obediência, perfeita justiça, assim como aconteceu lá no Éden, tá bom? E quando Jesus foi levado ao deserto, ele não foi por si só, ele não procurou aquilo. Foi o Espírito de Deus que levou a ele aquela condição, tá? Então, às vezes a gente quer reclamar e tudo mais porque a gente está sendo levado a situações ruins, né? E é necessário a gente passar por isso para que o nosso caráter possa ser mudado e também seja expresso o nosso caráter diante de todos os mundos não caídos, a semelhança que nós temos em Cristo Jesus, tá bom? Porque muitas vezes nós utilizamos de palavras, convencemos as outras pessoas, mas as nossas atitudes estão completamente diferentes do que a gente prega. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí Satanás também fez isso, tá bom? Ele conhece a palavra de Deus, agia segundo, né, entre aspas assim, a vontade de Deus. E aí então todos os mundos não caídos e os anjos, né, celestiais ficaram confusos. Não sabia se Satanás estava sendo realmente uma pessoa má. Só foi realmente revelado o verdadeiro caráter dele quando ele matou o próprio Deus na cruz, né? Que no caso foi Jesus. E ali foi revelado quem ele realmente é. Então, voltando aqui à lição, eu tenho que voltar à lição, não sei o que eu estava falando. Não sei se eu completei o assunto que eu estava falando, mas enfim. Vamos seguir em frente. E aí esse caminho estaria aberto, o caminho para que o pecado com toda a miséria perpetuasse. Então, se Deus permitisse que entrássemos no céu em situações menores, em exigências, né, menores do que essas, o céu, né, e todos os mundos não caídos estariam em extremo perigo, tá bom? De entrar o pecado de novo no mundo. Então ele não pode deixar isso acontecer de novo, porque nós já sabemos a consequência disso: as ruínas, as dores causadas, as mágoas, tudo quanto é tipo de coisa ruim, né? Fome, miséria, sede. É terrível o pecado. Seguindo em frente, Deus satisfez as exigências da nova aliança, pois deu o seu próprio Filho para vir e viver uma vida perfeita a fim de que as promessas da aliança pudessem ser cumpridas. E aí aqui vai falar, né? Em Hebreus capítulo 7, verso 22, a obediência de Jesus garante as promessas da aliança. E aí essas bênçãos que essa aliança requer, né, para a pessoa que o cumprir, foi dada a Jesus, e Jesus ele decidiu partilhar conosco. Então, todo aquele que decide estar ligado em Cristo recebe as bênçãos que é direito de Jesus Cristo tê-la, tá bom? E ele continua assim, cuidando da humanidade. E o segundo ponto é que ele envia o Espírito de Deus para nos ensinar a guardar a lei, tá bom? É ele quem nos habilita, nos capacita, é o Espírito Santo. Então, se você tem dificuldade, você precisa orar a Deus e pedir auxílio, e ele vai te dar auxílio. E lembrando que todas as coisas é um processo, não vai ser de uma hora para outra. Assim como uma árvore demora a ser uma grande árvore, né? E entre outras coisas, se você observar, Deus ele está em todas as coisas e te ensina todas as coisas. Então eu dei uma respirada, porque eu tô com dificuldade de respirar aqui, tá bom? Mas é isso aí. Essa foi a lição de hoje. Não vou ficar falando muito. Que Deus te abençoe. E vou deixar um card aqui sobre esse mesmo assunto desta semana para você assistir os outros vídeos. Foi um prazer ter passado esse momento aqui contigo. E Deus é contigo em todos os momentos. Independentemente do que você está passando, Ele está contigo. Basta confiar, porque
Em Deus podemos todas as coisas. Tá bem? Muito obrigado pelo seu tempo. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.